Olá pessoal, tudo bem? Vou falar agora para vocês sobre o período homérico, tá? Como vocês podem ver aí, ele vai de 1150 a.C. até 800 a.C., tá? Então, na aula passada a gente falou sobre o período micênico, né? Então, com o fim do período micênico, nós temos o período homérico. Bom, por que esse período tem esse nome? Ele tem esse nome devido ao Homero, né? Eu vou falar daqui a pouco sobre ele mais propriamente, tá? Mas antes da gente entrar em alguns detalhes sobre o período homérico, quero que vocês vejam aqui, pessoal, esse mapa, tá? Então vocês estão vendo aí esse mapa, ele mostra a Grécia aí, mais ou menos aí na época que a gente quer falar, tá? Então a gente tem aí o mapa aí dividindo o mundo grego aí em várias regiões. Então vocês podem ver aí que tem a região verde, né, que é a Grécia continental, aí a parte bege lá tem a Grécia oriental. Percebam lá na Grécia Oriental, na parte bege, lá em cima, está lá escrito Troia, né? Está lá um pontinho vermelho e Troia. Vai interessar muito para a gente saber a localização, porque eu vou falar daqui a pouco sobre Troia, né? A Grécia continental, eu já falei, é verde, a Grécia peninsular é rosa, e a Grécia insular, Creta, né? E as outras ilhas gregas aí. Bom, pessoal, então, reparem bem aí, né? Então tá lá, Troia está incluída no mundo grego, né? Então às vezes a gente pode pensar assim por aquela expressão, gregos e troianos. A gente tende a pensar que Troia não está incluída no mundo grego ou helênico, né? Daqui a pouco eu vou explicar por que também se chama helênico. Tem a ver com essa aula aqui. Então, Troia está no mundo grego, tá? Isso é importante a gente entender, tá? Bom, pessoal, o seguinte, nesse momento começa a se formar as cidades-estado gregas, né? Então lembrem-se lá que eu falei para vocês que os fenícios, eles também tinham cidades-estado. Então os gregos agora vão passar a ter isso também. Então é nessa época que as cidades começam a se formar. Mais de 100 cidades vão existir no mundo grego antigo, tá? Então, cidades aí como Esparta, Atenas, Corinto, Alicarnasso, Tebas, e várias outras aí, né, dezenas aí de cidades, né, vão existir, tá? Então, pessoal, começa-se a ideia de poleis gregas, né? Poleis é o plural do quê? Poleis é o plural de polis, né? No singular a gente fala polis, que é a cidade-estado. Então, poleis é no plural. Então, mais de 100 cidades-estado aí. Por que cidade-estado? Porque são cidades independentes, são cidades que se autogovernam, né? Não existe um país chamado Grécia na antiguidade. Existe a civilização grega, e essa civilização grega é dividida em várias cidades, tá? Então é isso que a gente tem que entender. Cada cidade tem sua forma de governo, né? Então você vai ter cidade ali que vai ser diarquia, é o caso de Esparta, né, que tem 2 reis. No caso de Atenas, vai ser primeiro uma monarquia, depois vai se tornando aos poucos uma democracia, só que uma democracia no sentido antigo, né? A gente vai entender lá quando falar mais propriamente sobre Atenas. Então, pessoal, essa é a formação aí da Grécia que vai começando a acontecer para chegar mais na frente lá no período que é mais conhecido da antiguidade, que é o período clássico, mas isso a gente vai falar mais para frente, tá? Bom, então, pessoal, é importante a gente entender isso, tá? Essa ideia de polis, porque a palavra política tem a ver com a ideia de polis, né? Que se fazia política ali na cidade, né? Então, gravem isso na cabeça, tá? Bom, além disso, né? A questão aí que vai aparecendo também é o oikos, né? Muito importante nessa época. Por quê? O oikos, pessoal, é a unidade de produção e é a família nesse momento, tá? Mas cuidado, porque não é a mesma coisa que família de hoje. Aqui família, na ideia de oikos, é toda a unidade econômica ali que cerca um palácio, né? Nesse momento. Então você tem lá a família do palácio, e aí em volta você tem os escravos, né, que trabalham e também moram ali nas redondezas, né? Então tudo isso aí faz parte do oikos, né? Oikos vai ser a palavra que vai dar origem, por exemplo, à ideia de economia, né? Economia, essa palavra que a gente conhece hoje, vem da palavra oikos, que é do grego, né? Vai virar oikonomia e depois vai virar economia, né? Então é importante também a gente entender esse sentido aí, tá? Então é uma família, né? Mas também é unidade econômica. Então o que se fazia ali? Se fazia artesanato, se fazia a agricultura em volta do palácio, né? Se tinha ali a questão da metalurgia. Então várias atividades diferentes ali
no próprio convívio da casa, né, do Oikos. Então assim, aqui tem uma imagem que aproxima um pouco, né, mas não é exatamente assim como seria naquele momento, é impossível colocar como seria, mas está aí a casa dividida em várias tarefas, né. Então você tem aí a parte onde se guarda os mantimentos, né, que é a parte ali mais embaixo. Aí você tem um lugar onde as pessoas descansam, que são os aposentos superiores. Aí tem lugar onde as mulheres estão ali trabalhando, vocês podem ver que está bem no meio aí da imagem. Então assim, cada lugar do Oikos se vai fazer alguma coisa. Tem aí do lado de fora aí, mostra-se as pessoas fora aí fazendo algumas coisas, né? Provavelmente eram os escravos trabalhando. O que a gente tem que entender, pessoal, sobre os escravos na antiguidade, principalmente na Grécia, é que eles não são tratados da mesma forma que hoje, tá? Tem um vídeo mais atrás aí que eu gravei falando sobre isso, né? Porque os escravos na antiguidade, principalmente na Grécia, eram entendidos como cativos, ou seja, protegidos daquela família que os tinha, tá? Então isso é uma diferença importante em relação à escravidão que aconteceu aqui no Brasil, por exemplo, e nos Estados Unidos, em Cuba, em vários lugares aqui da América, tá? Então essa é uma distinção importante aí que a gente tem que fazer sobre a escravidão na antiguidade. Bom, pessoal, e aí vamos então, né, falar sobre o Homero, né? Então o que é o Homero? O Homero, pessoal, existem aí várias suspeitas de que tenha sido o Homero. Então tem aí uma estátua, né, feita em homenagem a ele, né? Então assim, o Homero tem várias suspeitas, porque assim, tem gente que realmente acredita que ele existiu, alguns pesquisadores atestam que ele realmente existiu, outros dizem que não. Um dos que dizem que não é um filósofo lá da Idade Moderna chamado Vico, né, Jean-Baptiste Vico, que diz que na verdade não tem o Homero, ele não existiu. Então você tem pelo menos essas duas correntes aí de opinião. Mas é o seguinte, o que acontece? São duas obras aí que vão marcar o Homero, né? A Ilíada e a Odisseia. Então o que acontece? O Homero, ele provavelmente deve ter feito sua obra ali no século 8 a.C., mas se referindo a séculos anteriores, principalmente ao século 11, né, e 12 a.C., tá? Porque seria ali naquele momento que teria acontecido a motivação para que ele tivesse feito sua obra, que é o quê? A Guerra de Troia, tá? Aí tem outra coisa que é o seguinte, né? Será que Troia existiu mesmo? Então assim, no século XIX, arqueólogos encontraram ali alguns vestígios que podem indicar realmente a existência de Troia, tá? Então, Troia, que também já se chamou Pérgamo, né? Então tem esse outro nome também. Bom, então, pessoal, então Homero, né, apesar de todos os debates, aí se considera, né, a existência pelo menos das obras, né, que é a Ilíada e a Odisseia. Então algumas pessoas vão considerar que foram algum conjunto de pessoas provavelmente que fez a Ilíada e a Odisseia, e outros vão considerar que o Homero realmente fez, né, que foi uma pessoa que existiu, né. Bom, pessoal, o que a Ilíada e a Odisseia são? São duas epopeias, tá? Então são poemas épicos, né, são poemas enormes, né, são poemas aí que retratam a saga aí da Guerra de Troia e das viagens de Ulisses. Então a Ilíada tem a ver com Ilion, Ilion é Troia, tá? Então é a Guerra de Troia. E Odisseia é o Odisseu, né? É a viagem de Odisseu, tá? Que é Ulisses, né? Na forma romanizada é Ulisses. Porque os romanos mais na frente eles vão acabar adaptando essas histórias, né? Então Odisseu para os gregos e ali Ulisses para os romanos, tá? Bom, o que acontece então, pessoal? Então, são epopeias, elas são contadas no século 8 a.C., tá? E por que contadas? Por que eu fiz questão de colocar contadas? Porque é o seguinte, há também uma divergência aí sobre se elas realmente foram escritas no século 8. Então, alguns pesquisadores defendem que, na verdade, elas foram sistematizadas no século 5 a.C., né? Porque foi no século 5 a.C. que realmente a escrita passou a predominar na Grécia, e não antes. Antes, o que acontecia? Nós tínhamos a presença do quê? Nós tínhamos a presença dos aedos, tá? Então, a tradição dos aedos. O que são os aedos? Os aedos eram poetas, cantores que recitavam os poemas a céu aberto na Grécia, né? Então, era uma tradição deles recitarem o poema um para o outro e citar sem errar ou sem alterar
nenhuma passagem do que era ouvido, né? Então isso era uma tradição, você falar algo e o outro repetir exatamente como você disse na ordem, sem trocar nenhuma palavra de lugar, né? Então isso vai aparecer muito nos poemas também. Na Ilíada aparece isso, na Odisseia aparece isso. A ideia de você recitar algo sem trocar a ordem, você tem que contar ali exatamente o que aconteceu, né, da forma como você ouviu, você não pode adulterar. Então, isso é a tradição dos Aedos. Então, o Homero provavelmente foi então, alguém que contou essas histórias e lá no século V a.C. sistematizaram, tá? Mas, enfim, é um debate aberto aí por essa questão de quando realmente foi registrado. Mas os poemas, eles existem, né? Eles existem até hoje. Bom, o que acontece, pessoal, é o seguinte, a tradição dos... o que nós temos aí de passagens, então, importantes a respeito aí da Ilíada e da Odisseia? Então, as passagens importantes, pessoal, elas têm a ver, por exemplo, com o cavalo de Troia, né, que é o presente de grego. Mas antes de falar disso, né, vamos ali contextualizar. Claro que não dá para falar de toda a obra aqui, porque ela é enorme, né, tanto a Ilíada quanto a Odisseia, tem vários detalhes, mas enfim, o que acontece ali é o seguinte, qual é a motivação da guerra? Isso é clássico, né? A questão ali, pessoal, é o rapto da Helena pelo Paris, né, que é o filho do rei de Troia. O rei de Troia que era o Príamo. Príamo que tinha 50 filhos homens e 12 filhas mulheres, né? Então, isso aí também é um detalhe, né, curioso, né, aí nessa história. E o Paris é um menino que ficou perdido, né, ali num percalço ali que os troianos tiveram e de repente aparece de novo, ele é encontrado. E aí acontece dele viajar até Esparta para conversar com Menelau, né, junto com o Príamo. Eles iam fazer ali uma espécie de negociação, e aí, nessa conversa toda, o que acaba ocorrendo aqui no final da reunião, a Helena não está mais lá em Esparta, ela foi raptada pelo Paris, né? Então, e aí o que acontece é que ela vai se acostumando com o rapto, né? Então ela vai se acostumando com a ideia de ser raptada e acaba ficando lá em Troia. Bom, Menelau, que é o rei de Esparta, ele vai, enfim, lógico, não vai gostar nada disso, e aí vai acabar declarando guerra contra a Troia. Muito influenciado ali também pela questão do Agamenon, né, que é o seu irmão, que é poderoso, que é o rei de muitas cidades, né, que é o rei de Micenas, né, que era a cidade principal que ele tinha, e várias outras. Então aí eles vão convocar vários heróis, eles vão chamar Ulisses, e Ulisses vai acabar encontrando Aquiles, que estava lá no orfanato para meninas, né? Isso é um detalhe também que é muito trazido à tona aí pelo Jean-Pierre Vernant, né? O Jean-Pierre Vernant tem um livro chamado Universos, Deuses e os Homens, e aí ele fala dessa ideia, né, de que o Aquiles ele foi ali para ser protegido quando nasceu colocado no orfanato para meninas, né? Então ele teve que ser guardado ali, né? E aí o Ulisses teve que trocar a trombeta para que o Aquiles se revelasse como um guerreiro no meio das meninas, enfim, porque o Aquiles pensava também que era uma menina. Mas tem todo esse detalhe que o Jean-Pierre Vernant conta lá no livro dele. E, enfim, o que vai acontecer é que o Ulisses então consegue convocar o Aquiles, o Aquiles então, junto com outros guerreiros, o Ajax, né, 2 Ajax, o Eleu e Idomeneu, temos também ali várias outras pessoas que vão participar da guerra, inclusive até o filho do Aquiles lá na frente vai aparecer, né, porque a guerra demora tanto tempo que aparece um filho do Aquiles, né, que é o Neoptólemo, né, que inclusive vai até atacar o rei de Troia. Enfim, várias coisas vão acontecer, pessoal. É muito interessante se vocês lerem o poema, porque ele tem detalhes assim que a cada hora você vai lembrando de alguma coisa, né, que tantos detalhes ali que são colocados, que é impossível você falar aqui em uma aula só o que seriam todos eles, né? Então, assim, eu vou focar aqui em alguns detalhes que eu acho interessantes, assim, porque revelam um pouco da cultura grega, né, do período. Bom, então, como eu coloquei, o cavalo de Troia, né, presente de grego, né? Por que coloquei isso aqui, o presente? Qual é a importância disso? É que é o seguinte, pessoal, os gregos, eles tinham costume entre si, quando iam encerrar alguma coisa, encerrar um evento, ou queriam demonstrar simpatia, né, um rei pelo outro, o que eles faziam? Entregavam um presente. Então, ali, depois de passados 10 anos de guerra e nada a ser resolvido,
né, praticamente 10 anos, o que acontece? Os gregos deixam entender que eles não querem mais a guerra, então deixa o presente, que é o cavalo de madeira. Só que aí vai vir toda a tragédia, porque dentro do cavalo estão lá Ulisses, Aquiles e vários outros guerreiros que aí vão acabar botando fim em Troia, né? Então isso é uma passagem importante também, né? Mas friso aqui, vale a pena vocês pegarem aí para ler, porque tem detalhes ali muito interessantes, né? Tem a participação dos deuses na guerra, né? Tem uma hora que o deus da guerra, o Marte, aparece e aí ele causa uma destruição, assim, enfim. E os deuses são enormes quando eles aparecem. Enfim, vale muito a pena, pessoal. Aí, então, né, o cavalo de Troia, né, então tá aqui a fotinho, né, dele aqui, a foto dele, né, tá ali como seria, né, isso é uma representação de como seria. Enfim, é um presente que, na verdade, vai causar o fim dos troianos, né. Então é isso que vai acontecer com eles, né. Outra coisa importante também é o calcanhar de Aquiles, né, porque é o ponto fraco, né, a ideia de ponto fraco. E o interessante na história, quando você lê a Ilíada, é que o tempo inteiro já se sabe ali que o ponto fraco é o calcanhar, né, do Aquiles. Então, assim, várias passagens. O que é interessante ali é que parece que é uma coisa que é onisciente, né? Todos sabem ali o que vai acontecer, né? Mas, enfim, mas essa questão, assim, do calcanhar dele ser utilizado como ponto fraco não vai aparecer na Ilíada em si, né? Assim, a ação em si se sugere a ação o tempo inteiro, mas não vai ser ali exatamente, né? Vai acontecer na Odisseia. Na Odisseia vai acontecer, no começo dela, quando Ulisses ali estiver lembrando, né, do que houve na guerra, tá? Ali nas primeiras partes, né? Eu vou falar da Odisseia já. Bom, então, o calcanhar de Aquiles é uma coisa importante também, que revela essa coisa de ponto fraco, né? Que todo herói tem um ponto fraco, um semideus, né? Então tem aquela história lá da mãe dele, né, a Tétis, que queria transformá-lo num semideus, não, aliás, num deus, né? Mergulhando o corpo dele no rio Estige, só que sempre o calcanhar, aliás, o calcanhar fica ali desprotegido, né? A água que torna invencível não banha o calcanhar, porque é justamente o ponto onde ela está segurando, e aí o calcanhar vai ficar fraco, né? Fraco entre aspas, né? Que é o que, enfim, não vai ter invencibilidade. O resto do corpo do Aquiles tem invencibilidade, né? Ela já tinha tentado isso com 6 outros filhos, né? Os 6 morreram, porque ela fazia o teste da fogueira, os 6 pegaram fogo, né? O Aquiles foi o único que não pegou fogo, por quê? Porque o pai dele, o Peleu, acabou impedindo a Tétis de fazer o teste do fogo com ele. É por isso que vem lá a história do orfanato de meninas, onde ele foi parar, né? Bom, então, pessoal, então o calcanhar de Aquiles, né, é uma dessas coisas aí importantes também da guerra de Troia, tá? Lógico, tem outras coisas também, eu não falei no começo, tem lá a disputa das deusas, né? A Ares joga uma maçã de ouro para ver quem é a mais bonita, se é a Afrodite, se é a Atena ou se é a Hera, enfim. Aí que vai começar toda a confusão, né? Aí na história, mas leiam, né? Leiam tudo acerca, né? Porque tem muita coisa que eu estou falando aqui que não é só da Ilíada. Tem escritores que pegaram alguns detalhes e começaram a explorar mais, né? Enfim, tem os poetas, tem também os teatrólogos gregos que falam cada um lá de uma parte específica que eles focam mais. Então é tudo um conjunto assim de histórias que vai se somando, né? Bom, então a Ilíada é isso. Aí, e a Odisseia, né? A Odisseia, pessoal, né? Da Odisseia, o que nós temos aí para falar? Então, uma coisa importante, Ulisses, quando acaba a guerra de Troia, ele acaba sendo ali um alvo do Poseidon, né? Porque o que vai acontecer? O Ulisses, ele pega a estátua do Poseidon em Troia, né? Isso é no final aí já da guerra de Troia, coloca no seu navio, e aí o que vai acontecer é que tem um momento que ele tem que se livrar da estátua, porque está acontecendo uma tempestade. E aí o que vai ocorrer é que Poseidon vai perseguir Ulisses o tempo inteiro, né? Vai mandar tempestades, vai fazer ele enfrentar situações difíceis, e ele vai ficar 10 anos perdido, né? Então foram 10 anos lá na guerra de Troia, agora ele vai ficar mais 10 anos aí, num lugar que praticamente é inexistente, né? Ele fica num lugar que é um limbo, né? Só que é um limbo cheio de ilhas, né? E que tem o mar ali, é uma região controlada pelo Poseidon, ele vai ficar ali perdido, vai viver várias histórias, né? Então, uma das histórias é a do Cíclope, né? Então, o Cíclope, o Ulisses, vai ter toda uma trama ali para tentar enganar o Cíclope, né?
vale a pena vocês lerem, né? Friso isso, vocês precisam ler essa história, tá? Precisam ler isso aqui, vocês não podem passar a vida de vocês sem ler esses 2 poemas, né? Enfim, mas vale a pena ler inteiro, tá? Os resumos até é legal para você ter uma ideia, mas é legal ler todo, tá? Então, Ulisses, então, ele se torna um ninguém, né? Por que um ninguém? Porque durante várias passagens assim, Ulisses prefere não contar o próprio nome para não pegar nenhuma maldição, né? Porque o Cíclope, no caso, vai tentar jogar maldições sobre Ulisses, só que Ulisses não conta o seu verdadeiro nome para o Cíclope, né? Então é uma estratégia ali para a maldição não pegar nele, mais ou menos assim, tá? Então essa é uma passagem. Outra passagem importante, né, das sereias, né? Então o que acontece? As sereias, vocês podem reparar aí na imagem, elas têm asas, né? Porque na verdade as sereias aí nessa história, elas são arpias, né? Elas vivem no mar, mas elas não são exatamente as sereias que nós vemos hoje, né? Com aquele rabo de peixe, aquela cauda de peixe. Elas na verdade elas eram representadas assim, como aves, né? Só que aves que estavam ali no mar. Então Ulisses ali está amarrado no mastro, ele pede para os seus homens amarrarem, porque ele quer ouvir o canto das sereias. Enquanto os seus homens estão com cera, que eles têm ali no navio, que colocaram no próprio ouvido para não escutar o canto da sereia, Ulisses quer ouvir, né? Só que o problema é que ele vai lembrando da Penélope, né? Cada vez que as sereias vão cantando, ele lembra da Penélope, que está longe lá, né? Enfim, então o Ulisses vai então tendo essas passagens aí, né? Bom, e aí lá por último, o que nós vamos ter do Ulisses ele enfrentando os pretendentes, né? Isso já é ele em Ítaca, né? Que é sua terra natal. Ele acaba chegando, ele é ajudado várias vezes por Atena e também pelo Hermes, né? Que é o deus da velocidade. Então vários momentos ali, tem uma hora que ele está ali com a Calypso, tem uma hora que ele está com a Circe, né? Enfim, várias situações onde Atena e Hermes vão interferir. Isso ultrapassando uma regra lá que Poseidon tinha colocado depois da Guerra de Troia, de que nenhum deus mais poderia se envolver com mortais, né? Ou com semideuses, mas aí os dois vão acabar ajudando o Ulisses em vários momentos, tá? Então, pessoal, então essas aí são algumas passagens dessa história toda, tá? Ulisses, então, ele vai ter que se acertar com Poseidon, né, para poder viver em paz depois, né? Então isso é que fica implícito ali na história, tá? A Odisseia, assim, uma diferença em relação à Guerra de Troia, né, da Ilíada, é que a Odisseia tem muitas passagens caseiras, né? Muitas passagens ali que mostram a vida no Oikos, né? Os hábitos ali de um hóspede, né, ser recebido pelo anfitrião, né? Tem muito isso quando o Telêmaco, no começo da história, vai procurar Ulisses, né, por outros lugares, inclusive ele vai até Esparta ver o Menelau, aí ele fica sabendo lá que o Agamenon morreu, né, traído pela própria esposa, enfim, várias coisas vão acontecer ali, né, que ele vai ficar sabendo, né? Então, assim, Ulisses ele vai passar por várias situações, ele vai se envolver um pouco assim com a Nausicaa, tinha esperança de casar com ele, mas o Ulisses quer voltar para Penélope de qualquer jeito, né? E aí essa cena aí que vocês viram agora é dele enfrentando os pretendentes, né? Aí ele já ali provavelmente protegendo a sala dos troféus, né? Que é uma cena ali da batalha contra os pretendentes. Então, assim, ele vai ter a ajuda do filho, Telêmaco, vai ter a ajuda de outros guerreiros que eles vão conseguir auxílio. Enfim, são 100 pretendentes, né? A Penélope ficou enganando esses pretendentes aí durante muitos anos, fazendo ali uma tapeçaria, né? Quando ela ficasse pronta, essa tapeçaria ficasse pronta, ela ia escolher um deles para casar, né? Só que ela vai enganando todas as noites ali, desfazendo esse tecido, né? E aí, enfim, aí tem uma hora que ela é denunciada pela Euricleia, né? Que é a empregada dela, né? E aí, enfim, aí ela vai ter que convocar os jogos, aí nos jogos o Ulisses vai participar e vai acabar sobressaindo. E aí tem um momento que ele tem que se revelar, que é a hora que ele puxa lá o arco soberano, né, que só ele consegue puxar e fazer passar pelos 7 machados, né? A flecha passar direto ali pelos 7 machados, no buraco que tem entre eles, né? E aí vai ser a batalha final, né? Só que tem coisa depois ainda aí, né?
Depois dessa batalha ainda vai ter coisa aí para resolver depois, porque não vai ser só assim, nada, vou derrotar os pretendentes e acabou. Tem coisa depois, né? E o que vai ser isso daí? Aí vocês leiam, tá? Leiam a história porque vale a pena, tá, pessoal? Então, era isso. Obrigado.